Bom, pessoal, então nós cobrimos o primeiro e o segundo método de LiAPO9 para cálculo de estabilidade de sistemas dinâmicos. E aplicamos para o robô, claro, né, nosso sistema dinâmico de interesse, para calcular então os parâmetros dele. Mas uma pergunta que eu recebo bastante é: o que são autovalores, o que são autovetores, qual a relação deles, por que as coisas funcionam do jeito que funcionam, por que eles têm que ter parte real negativa. Então eu preparei um videozinho para a gente mostrar, programando mesmo, né, para a gente ter esse insight geométrico do porquê as coisas funcionam do jeito que funcionam. E aí depois a gente vai então aplicar finalmente para o robô. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Chegou a hora, então, de nós colocarmos LiAPO9 na prática. Tudo bem? E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os autovalores e os autovetores, porque nós vimos que eles são, na verdade, a chave para descobrirmos, então, a estabilidade local do nosso sistema, que é um robô. Bom, pessoal, a essa altura vocês já estão sabendo que matrizes quadradas são, na verdade, transformações lineares, não é isso? Nós temos feito isso à exaustão por meio das transformações homogêneas, não é verdade? Pois bem, no caso da estabilidade do nosso controlador, nós acabamos linearizando um sistema não linear, porque nós vimos que por meio desta linearização, nós teríamos condições de analisar a estabilidade local, não é, do nosso sistema não linear, certo? Muito bem. E nós analisamos essa estabilidade por meio de autovalores, não é verdade? Muito bem. A ideia é, o que significam, então, os autovalores e os autovetores? Eles são, na verdade, a resposta para a seguinte pergunta: será que existe algum vetor que, depois da transformação, resulta nele mesmo, ou pelo menos uma escala dele mesmo? Então, na verdade, o que nós estamos perguntando é o seguinte: será que existe alguma direção que é preservada depois da transformação? Como você já sabe, uma transformação linear vai mudar as coisas de lugar, igual a gente já está acostumado aí por meio, né, das transformações homogêneas, certo? Então eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente ver esse tipo de coisa e a gente vai fazer a correlação então com o que a gente viu, né, da teoria do LiAPO9. Tudo bem? Bom, então eu tenho um programinha aqui que vai mostrar para a gente, né, uma transformação. Então eu tenho aqui a transformação. A gente vai mudar a transformação aqui, de modo que a gente possa ver os efeitos, tudo bem? Mas o que eu tenho, na verdade, é simplesmente o sistema original. Então eu tenho um ponto na origem, tenho a base canônica dela, né? O x e o y, tudo bem? Aí eu distribuí muitos pontos aqui para a gente ver o que vai acontecer com eles depois da transformação. E aí eu coloco, claro, também os autovetores, tudo bem? Eu calculo os autovetores por meio dessa funçãozinha. Então eu tenho uma matriz de autovetores e uma matriz de autovalores, tá? Aqui eu coloco a direção deles, tudo bem? E isso daqui são só os limites para o plot. Então aqui eu aplico a transformação em todos esses elementos, tudo bem? E o resto é plot. Você pode ver que, né, eu vou passar aqui devagarinho com você, né? O plot é a maior parte do programa, assim como era, na verdade, né, em todos os casos que a gente viu, na verdade. Tudo bem? Então, tá aí. Então, ó, o resultado é o seguinte: eu vou primeiro colocar uma transformação que é a identidade, ou seja, ela não faz nada, só para a gente ver o que aconteceu. Então, eu tenho aqui, na verdade, né, o resultado antes e depois da transformação. Então, deixa eu só separar as coisas para você ver o que está acontecendo. Então, em vermelhinho, eu tenho os meus eixos canônicos, tudo bem? O eixo x aqui e o eixo y, que eu coloquei como x1 e x2 para ficar genérico, tudo bem? Em pretinho, eu tenho os autovetores. Como eu estou usando um sistema bidimensional, vou ter dois, tudo bem? Aqui em magenta, eu tenho as direções em que esses autovetores estão colocados. E os pontinhos azuis aqui são só para a gente ver o que acontece com eles. Depois, então, eu tenho a transformação. E como foi uma transformação
que não fazia nada, né? Tudo foi parar no mesmo lugar, tudo bem? Só que a gente pode ver, na verdade, o seguinte: dependendo de como eu fizer a transformação, tudo vai mudar de lugar, certo? Porém, se eu colocar, por exemplo, aqui 2 e colocar 3, o que eu estou dizendo é que a transformação vai executar o seguinte: o eixo x ele não vai mudar de lugar, mas ele vai ser escalado por 2. E o eixo y ele não vai mudar de lugar, mas ele vai ser escalado por 3. Então, esse é o efeito que a gente deve ver, tudo bem? Realmente, não é? A gente pode observar aqui por esses vetores que eles tinham comprimento 1 e agora eles têm comprimento 2 no eixo x, que é o que a gente disse que ia acontecer. Mesma coisa no eixo y, eles têm comprimento 1 antes e tem comprimento 3 depois, que foi exatamente o que a gente queria. Tudo bem? Mas não precisa ser só assim, né? Como você já sabe, a gente pode inclusive mudar a direção deles. Por exemplo, ó, se eu colocar um menos aqui, colocar aqui, por exemplo, ó, 1 no lugar do 0, não é? E aí a gente vai ver o seguinte. Olha só, a gente vai começar a ver as coisas mudando de lugar, tudo bem? Então eu preservei a direção x, como você pode ver, não é? Porque eu quis, tudo bem? Só que a direção y não foi preservada, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, por meio do nosso vetor canônico x2. Olha só onde ele está antes da transformação, olha onde ele foi parar depois da transformação. Só que essas direções que você viu aqui em cor de rosa, não é? São aquelas direções que respondem à pergunta que nós fizemos no começo, ou seja, será que existe alguma direção que é preservada? E no caso existe, né? São as autodireções, ou em inglês, eigendirections, ok? E tudo que estiver em cima dessas autodireções será também preservado, não vai sair de cima delas, tudo bem? Só que o que acontece é que pode acontecer dele ser escalado, tudo bem? Então, por exemplo, olha só o que aconteceu aqui com o autovetor, né, 2, tudo bem? Então, ele está em cima da direção segunda aqui, tudo bem? Só que depois da transformação, olha só, ele continua, claro, em cima da autodireção, só que o sentido dele foi trocado e a magnitude também, tudo bem? Então é justamente aquela resposta que nós tínhamos feito, né? Existe o vetor que é preservado depois da transformação, porém, ele pode ser escalado. E a escala desses autovetores é o que nós chamamos aí de autovalores, tudo bem? Então, na verdade, se nós formos ver aqui quem são os autovalores, não é, dessa transformação, olha só. Então eu já posso dizer de cara para você que é o 2 e o menos 3, tudo bem? Mas olha só, ele foi calculado aqui, claro, né, 2 e menos 3. Vamos olhar aqui geometricamente o que está acontecendo. Então, ó, na segunda autodireção, tudo bem? O autovalor associado ao menos 3, ok? Então, menos significa que o sentido vai ser invertido, então a direção vai ser preservada, tudo bem? Então, tudo que está em cima dessa direção cor-de-rosa aqui vai ser preservado, vai continuar em cima dela, é a propriedade dela, tudo bem? Só que tudo que está sobre ela vai ter seu sentido invertido, então negativo, ó, o autovetor número 2, a gente está olhando para ele, tá? Então ele está apontando para cima aqui. Então, depois da transformação, ele vai apontar para baixo, sentido trocado. Ele vai ser escalado por 3. Então, o tamanho que ele tem aqui, dá para perceber, né? Olha só, né? Ele é multiplicado por 3. E é isso que significa, então, autovalores e autovetores. Essa é a importância deles. Eles mostram o que acontece depois da transformação. Tudo bem? Excelente. E como isso, então, no final das contas, nos ajuda com Lyapunov? Ora, o que acontece é que em Lyapunov, o que nós temos é o seguinte, nós temos um sistema, então tudo que acontecer com o sistema linear, né, neste ponto que foi linearizado, não acontece com o não linear, tudo bem? Então, ó, o que acontece é que as autodireções, né, irão ser preservadas, mas nós queremos saber o que está acontecendo com os sentidos das coisas.
E o sentido que é mostrado, né, nesse sistema é justamente qual? O sentido das velocidades que irão ser geradas para o nosso sistema. São as projeções, né, as proporções das projeções dessas velocidades. Então, na verdade, né, o resultado, né, dessa transformação linearizada, ela vai nos mostrar o quê? Ela vai nos mostrar o que acontece com as projeções das velocidades do sistema sobre onde? Sobre o vetor gradiente. Então, se nós tivermos que as projeções, ok, são positivas, então significa que os autovalores são positivos, claro, e aí isso vai indicar para a gente o quê? Que a gente vai, né, tá do mesmo lado do gradiente, lembra disso? Não é? E a gente vai para longe da nossa origem, sistema instável, tudo bem? No entanto, se os sentidos forem invertidos, significa que os autovalores são, não é, de sinal invertido, ou seja, significa que as projeções das velocidades, tudo bem, serão o quê? Do sentido oposto ao do gradiente, nós iremos então, claro, não é, diretamente para a nossa origem. E é isso que significa na verdade. Então, para nós, interessa o seguinte, que as projeções estejam sempre do lado oposto ao do gradiente e não do lado do gradiente, tudo bem? E se isso ocorre no sistema linear, então no mesmo ponto do sistema não linear vai ocorrer a mesma coisa, uma análise local. Por isso nos interessa o quê? Que os autovalores, não é, dos nossos autovetores, a escala dos nossos autovetores, faça com que os autovetores apontem para o lado contrário. Por quê? Porque se eles apontarem para o lado contrário, nós com certeza iremos caminhar no sentido oposto ao do gradiente. Então dá para ver isso ainda mais evidentemente quando a gente resolve, não é, o sistema linearizado, porque o que acontece é que a solução é uma exponencial elevada aos autovalores. E claro, se o autovalor é negativo, a exponencial vai a zero. Só que lembra que esse é um sistema realimentado, então ir a zero aqui significa ir à origem. E ir à origem significa ir para o ponto que nós queremos. Tudo bem? Então, estamos sedimentando aqui, finalmente, não é, Lyapunov na prática. Tudo bem? Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que você tenha gostado de ter esse insight geométrico. É claro que isso daqui foi só uma recordação, não é? E você tem que estudar muito mais, aprofundar muito mais. Eu tenho certeza que a próxima vez que você for estudar isso de novo, você vai olhar com outros olhos e por isso eu espero que tenha valido a pena. Tudo bem? Então, até a próxima, obrigado e valeu!